Olá, eu sou o Dr. João Parisi Neto, sou médico cardiologista, atuo aqui em São Bernardo, ex-presidente daqui da Associação Paulista de Medicina e diretor da parte de cardiologia aqui também da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo e Diadema. Eu recebi esse convite para a gente fazer uma breve aulinha, um bate-papo sobre prevenção de doenças cardiovasculares. Então, para a gente começar isso, a gente precisaria falar basicamente de 5 doenças cardiovasculares mais frequentes. Tá? São 5 não, talvez mais. Hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado, tabagismo, o estresse e o sedentarismo. Eu gostaria de começar falando para vocês o coração. O que é o coração? É um pedaço de músculo, acho que todo mundo já viu o coração. E esse músculo, ele movimenta o sangue dentro do corpo da gente. Então ele leva alimento para todas as células do corpo da gente. A célula metaboliza o que precisa e o que não precisa ele devolve para ser eliminado pelos pulmões, pelos rins, pelo próprio fígado, coisas que não fazem parte boa para o nosso corpo. O coração é um músculo, pedaço de músculo, que ele faz girar o sangue no corpo da gente. Quantas vezes, eu acho que é alguma pergunta que eu acho que quase ninguém fez isso daí, tipo de pergunta. Quantas vezes o coração bate por dia? O coração bate em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Uma hora tem 60 minutos. Então ele bate 60 vezes 60, ele bate 3.600 vezes por hora, numa hora. Num dia tem 24 horas, lógico, ele bate em torno de 80 a 120 mil vezes por dia. 80 mil a 120 mil vezes por dia. Quando ele resolve parar, é porque o sujeito estragou muito, ele fez muita bobagem e ele resolve abrir falência, tá? 80 mil, em torno de 100 mil vezes por dia é o número de batidas do coração. Vamos falar de algumas doenças. A gente chama de contínuo cardiovascular. Isso aqui depois vai ser ampliado para vocês. Por exemplo, a principal doença mais frequente que existe hoje em dia no meio da gente, hipertensão arterial. Hipertensão arterial, pressão alta. Pressão é a força que o coração faz para bombear sangue para o corpo da gente, né? Quando ele sofre algum problema, que existe uma dificuldade na passagem do sangue pelas artérias, tem que aumentar a força dele. As artérias, principalmente no coração e no cérebro, são umas artériazinhas fininhas e que se o sujeito tiver um aumento na força de contração para ele bombear o sangue, para mandar sangue para o corpo, principalmente no cérebro, as artériazinhas muito fininhas, se elas arrebentarem, se elas romperem, se chama tipo um acidente vascular cerebral. Tem de 2 tipos, tipo isquêmico e hemorrágico. O hemorrágico, que é o mais grave, significaria por aumento da pressão arterial. Então, a hipertensão, causas de hipertensão. Primeira, o mais frequente tem um fator hereditário. O pai tem, a mãe tem, o avô tem ou tinha e o sujeito vai ter também. Esse fator hereditário, ele desencadeia com aumento de pressão arterial, aumento de peso, principalmente o peso. Coração, a pressão, ela é peso dependente. O aumento de peso aumenta a pressão arterial, lógico, né? Eu costumo brincar no consultório, motor de Fusca tem que puxar a Fusca. Você põe um motor de Fusca para puxar um caminhão, ele vai aumentar a força dele, com isso daí a pressão arterial vai subir, com certeza. Existe uma doença chamada aterosclerose, que é isso aqui, um aumento, uma artériazinha limpinha no coração, que depois vai ser explicado melhor para vocês, uma artériazinha limpinha no coração, o colesterol ruim, nós temos 3 tipos de colesterol, tem um bom, o HDL, que ele praticamente limpa as artérias, entre aspas, do coração, do corpo todo, o LDL, que é o colesterol ruim, que entope as artérias. Quando entope a artéria, o coração precisa aumentar a força dele para o sangue poder passar. Então, aqui, por exemplo, o LDL, que é o colesterol ruim, ele forma um processo inflamatório aqui na parede da artéria, dá uma lesãozinha, a gordura entra, entope tudo, e aí é só alegria, né? Alegria entre aspas, né? Infarto, tá? AVC, tá?
Então, controle do colesterol, isso aqui é básico, né? Tem que ser controlado. O diabetes, por exemplo, é uma doença terrível, principalmente para o aparelho cardiovascular. Ela aumenta esse processo de arteriosclerose, de entupimento nas artérias. Ela acelera o processo de entupimento de 4 a 7 vezes mais rápido do que uma pessoa normal que não tenha diabetes. Então, é uma doença perigosa, perigosíssima e precisa ser muito bem controlada. Obesidade, que já falamos agora há pouco, né? Tem que controlar. Você vai dar uma sobrecarga de peso, você vai dar uma sobrecarga no coração, ele vai ter que aumentar a força dele. Tá? O colesterol, falando do tabagismo, o fumo, terrível o fumo, né? Ele também acelera o processo de arteriosclerose e obstruindo tudo, por exemplo, principalmente nos pulmões, né? Vocês já devem ter visto um filtro de ar do carro, quando você troca o filtro de ar, como ele fica todo preto, todo sujo, cheio de carvão. O pulmão da gente fica a mesma coisa, ele é igual. Você começa o cigarro, ele vai interromper ou dificultar a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, e com isso vai sobrecarregar o coração também, porque pulmão e coração, eles trabalham juntos. Quando um tem problema, o outro também tem. Tá? Então, o fumo, ele acelera o processo de arteriosclerose, prejudica o pulmão e, consequentemente, o coração. Tá? Então, acho que basicamente já falamos quase tudo. Outra coisa muito importante, o estresse, o aumento de adrenalina provocado pelo estresse, ele causa uma vasoconstrição, ele fecha a artéria. Se ele fecha a artéria, o coração tem que aumentar a força de contração dele para poder passar o sangue pela artéria, tá? Dificultando, fazendo com que aumente a pressão também. Sedentarismo, falta de exercício físico, você come, você ganha, precisa perder, não pode só ganhar. Então, sedentarismo, que foi falado, por exemplo, em congresso de cardiologia, no mínimo que a gente precisa fazer, o mínimo de exercício físico seriam 30 minutos 3 vezes por semana, 1h30 pelo menos de caminhada, tá? Se você quiser andar um pouco mais rápido, tudo bem, mas um mínimo de 30 minutos 3 vezes por semana, 90 minutos por semana de caminhada, tá? Então, isso previne doença coronária, infarto, doença cerebrovascular, que é o AVC, e doença arterial periférica, porque quando as artérias fecham demais, por exemplo, tipo o cigarro, ele dá uma doença chamada tromboengite obliterante, tá? O doutor vascular que me corrija se eu estiver errado, mas ele acelera demais a vasoconstrição e entope as artérias periféricas, aumentando a chance até de amputação, tá? De pé, perna e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, em termos de conselhos, o que a gente poderia falar, para verificar sempre, pelo menos, principalmente depois dos 40 anos, a prevenção começa a partir de 8 anos de idade, que a gente tem visto crianças com colesterol altíssimo, diabéticas, que aceleram muito a obstrução de artérias, aumenta a incidência de infarto. Dosar sempre, fazer sempre uma medição de pressão arterial, glicose, dosagem de glicose para ver açúcar no sangue, triglicérides, colesterol, os 3 tipos de colesterol. Reduzir no máximo que você puder o sal da alimentação, o açúcar, as farinhas, tá? E produtos processados também, né? Consumir maior quantidade de verduras, legumes, feijão, nozes, ovos, óleo de coco, castanhas, frutas, tá? Frutas, verduras, legumes, que é a alimentação básica que a gente deveria ter, né? Evitar carnes vermelhas em excesso, principalmente com gorduras, essas gorduras que vão entupir as artérias do coração. Tentar pelo menos evitar esquecer um pouco a sua idade, ficar falando demais do passado, ficar se queixando todos os dias, praticar atividade física, como nós já falamos, controle de peso. Não espere ter sede para beber água. A água é importante, o corpo da gente tem 60% de água. Um sujeito que pesa 100 quilos tem 60 litros de água, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então a gente tem que sempre manter a água, é o solvente universal, ele atua em todas as reações químicas do corpo.
também não pode beber em excesso, né? Isso aí tem a sua lógica, né? Dormir, ter uma atividade física boa, dormir em torno de 7 a 8 horas por dia, isso aí é importante. Não espere se cansar demais para você poder descansar. E não espere ficar doente para fazer exame médico. Isso daí tem que fazer exames periódicos. Eu acho que tudo isso aqui que a gente falou é importante, só que tem uma coisa que quem falava sempre isso daqui era meu velho pai, que já foi embora. Sorria. Ele falava: filho, o bom humor prolonga a vida. Não adianta nada você acordar. Existem praticamente 2 jeitos de você acordar de manhã. Ou você acorda e agradece a Deus o que você tem mais um dia de vida, com saúde, o seu corpo funcionando direitinho, ou senão você acorda de manhã com raiva do mundo e fala: o primeiro que passa aqui eu mato. Não é por aí. O meu pai falava: o bom humor prolonga a vida. E é verdade. Sorria. Leve uma vida numa boa, porque olha, com bom humor ou mau humor você vai viver bem ou mal do jeito que você escolher, tá? E esse bom humor faz um bem enorme para o coração, tá? Se ajude, se cuide, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade da Associação Paulista de Medicina, que está me dando de conversar com vocês. E peço também que vocês vejam os outros vídeos também, coisas muito interessantes dos profissionais da saúde aqui da PM, que são muito interessantes, muito bons, para a gente se instruir e poder, a finalidade maior é da gente viver melhor, viver mais e melhor, tá bom? Muito obrigado.